Combustível mais caro. A Petrobras anuncia aumento de 5% na gasolina e o consumidor já sente a diferença no bolso. A Polícia Civil apreende 5 cobras durante uma operação em Águas Lindas de Goiás. Uma delas, uma piton de 8 metros. E depois de 5 meses, Pirenópolis volta a receber turistas amanhã. Donos de pousadas e hotéis estão na expectativa. Na contramão da crise, mesmo com a pandemia, a construção civil cresce em Goiás. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 7h11. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu hoje 5 cobras durante uma operação em Águas Lindas de Goiás. O Marcos Moreira está ao vivo e tem todos os detalhes. Ô Marcos, alguém foi preso? Boa noite para você. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Não, viu, até agora ninguém foi preso. Durante a abordagem policial, o dono da casa onde essas cobras foram encontradas não estava na residência e agora ele está sendo procurado pela polícia. No local, os policiais encontraram 5 cobras, incluindo uma piton, aí que nós vemos nessas imagens, e outras 4 cobras de tamanhos menores. A polícia suspeita, Thiago, que esse homem já negociava cobras há mais ou menos 20 anos, viu? E agora, como eu disse, ele está sendo procurado. Um dos motivos é talvez o envolvimento dele com aquele caso da cobra Naja, que ficou famoso em todo o país depois de ter sido picado pela cobra em julho e também foi indiciado aí também por crime, de tráfico de animais silvestres. Nós conversamos com o delegado que está à frente desse caso. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Nós já chegamos a outras pessoas que teriam supostamente também fornecido animais ao jovem, pessoas inclusive do entorno, um criador de animais daquela região que atua nesse ramo há aproximadamente 20 anos. Na residência dele nós conseguimos hoje, agora há pouco, apreender uma anaconda. É um animal que estaria com esse criador há aproximadamente 10, 11 anos. Então, os senhores verificam que é um esquema grande, é um esquema que se compara ao tráfico internacional de armas e de drogas, tão lucrativo quanto. Thiago, e olha, essa cobra aí, como nós vimos, ela tinha mais ou menos 8 metros de comprimento e pesava entre 80 e 90 quilos, viu? E o dono, criava o animal como se fosse outro animal de estimação junto a outros animais e agora está sendo procurado pela polícia para dar esclarecimentos sobre essa criação de cobras, Thiago. Um esquema criminoso antigo e agora descoberto pela polícia, Marcos? Obrigado por sua participação, boa noite para você. O consumidor começa a sentir o aumento no preço dos combustíveis nas refinarias, anunciado pela Petrobras. Em Anápolis, o Procon já foi acionado por suspeita de irregularidades nos preços praticados. O motorista que precisou abastecer hoje levou mais um susto. A gasolina, que estava numa média de R$ 3,99 em Anápolis na semana passada, hoje já era vendida a R$ 4,69 na maioria dos postos. E desse jeito tá dando não, Porque essa pandemia já não tá ganhando dinheiro, E vai abastecer, já tá quase R$5, é um absurdo. O aumento de 5% no preço da gasolina e de 2% no preço do diesel nas refinarias, que foi anunciado pela Petrobras, já começou a valer hoje. Mas, segundo o Procon, ainda não deu tempo dos postos comprarem os combustíveis com o preço mais caro. E por isso essa alta imediata nas bombas, por enquanto, não justifica. O preço médio do etanol também aumentou. Na semana passada, a média era de R$ 2,59. Agora já tem posto vendendo por R$ 2,98 o litro. Já o litro do diesel foi encontrado por R$ 3,37.
Fiscais do Procon fizeram um levantamento e só hoje 10 postos na cidade foram notificados e terão que apresentar as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis. Penalidade é aplicação de multa. Essa multa varia de acordo com o porte da empresa e, se for o caso também, se houve já contra o posto outras mais autuações, essa multa ela pode chegar inclusive a milhões de reais. Quem pesquisa ainda encontra um preço melhor, mas está difícil. Fica muito difícil para o consumidor. O seu William, da reportagem da Marina, disse tudo. O momento já é difícil, né? E agora tem mais essa. Olha, mais um caso de feminicídio aqui no estado. Uma mulher foi morta ontem pelo próprio namorado que confessou o crime. O corpo foi enterrado hoje em Paraúna. Solange dos Santos faria 38 anos no mês que vem. Ela tinha um relacionamento desde janeiro com Wellington Ribeiro da Silva. E foi o próprio namorado que acabou matando a mulher. Ele confessou o crime. Ela parou, eu desci, ela veio atrás, né? Aí eu consegui tomar o ferro dela. Aí mandei na cabeça dela. O casal estava nesse carro. Eles viajavam de Palminópolis para Goiânia quando começaram uma discussão. A mulher perdeu o controle da direção e acabou batendo em um barranco. Os dois desceram do carro. Foi quando ele começou a agredir a mulher com um pedaço de ferro. O homem desferiu pelo menos 5 golpes contra a cabeça da mulher. Quando percebeu que ela estava desacordada, colocou o corpo no porta-malas do carro em que eles viajavam e foi embora a pé. Em Palminópolis, ele tomou banho em casa e seguiu para Goiânia, onde disse que tinha um compromisso. E na capital acabou sendo preso. Foi feita uma série de levantamentos para verificar onde ele poderia estar. E esses locais foram averiguados simultaneamente, e sendo que a nossa equipe encontrou ele na casa da sua filha, aqui no município de Goiânia. Solange deixa 3 filhos. Um deles, emocionado pela morte da mãe, mandou uma mensagem para a professora se desculpando por não poder participar de uma aula. Professor, desculpa, mas hoje eu não vou poder fazer aula. A minha mãe faleceu hoje. Aí eu não vou fazer aula hoje não, mas amanhã eu faço as de hoje, beleza? Meu Deus, isso é de cortar o coração. O assassino está preso. Ele é funcionário de carreira da Prefeitura de Palminópolis. O município disse que ele está de férias e que vai tomar as medidas cabíveis assim que for notificada pela promotoria do município. A gente atualiza agora o caso da jovem universitária que foi encontrada morta, carbonizada no apartamento dela lá em Lusiânia. O Danilo Moreira conversou hoje com o delegado e tem mais detalhes para a gente. Oi, Danilo, suas informações. Boa noite. Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Exatamente, segundo o delegado que está investigando o caso, o Dr. Felipe Guerrieri, hoje uma testemunha do caso foi ouvida. Ainda de acordo com o delegado, amanhã mais 2 testemunhas devem ser ouvidas, devem prestar esclarecimentos sobre o incêndio que atingiu o apartamento da Yolanda Mille Rocha. Esses depoimentos, esses esclarecimentos devem ajudar muito a polícia a esclarecer este caso, já que ainda é um mistério. Nós questionamos o delegado sobre quem seriam essas testemunhas, mas o delegado disse que essa informação não pode ser divulgada para não atrapalhar as investigações. O laudo sobre a autópsia e o laudo sobre o que teria causado o incêndio ainda não foram entregues para o delegado. Segundo uma amiga bem próxima à família, o corpo da Yolanda foi enterrado hoje pela manhã no interior da Bahia. O que se sabe até o momento, Tiago, é que o incêndio atingiu o apartamento da Yolanda, o corpo dela foi encontrado carbonizado e esse fato aconteceu na noite de terça-feira. Nós continuamos acompanhando esse caso, a gente continua acompanhando esse caso e já que qualquer novidade pode aparecer e a gente atualiza aqui nos nossos telejornais. Tiago, é com você. Muita coisa ainda precisa de resposta, né, Danilo? Obrigado por sua participação, boa noite. Olha, na pandemia, muita gente tem usado mais a internet. Eu sou um exemplo disso aqui. E as reclamações com serviço de banda larga aumentaram. Desde o início da pandemia, esse tem sido o escritório da Elaine, que passou a trabalhar de casa. O computador conectado à internet se tornou a principal ferramenta. Mas justamente quando ela mais precisou estar online, a conexão caiu. Com o meu trabalho, eu trouxe trabalho do serviço para casa, eu tinha que resolver os meus problemas do meu serviço
e eu não estava conseguindo. Reclamações de serviços de telecomunicações estão entre as principais queixas registradas pela Anatel, que é a agência que regula o setor. Aqui em Itumbiara não é diferente. Nos 6 primeiros meses desse ano, o aumento foi de 56% no número de reclamações, em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostrou um levantamento do Procon Municipal. De janeiro a junho de 2019, o órgão de defesa do consumidor precisou mediar 25 conflitos entre clientes insatisfeitos e operadoras de internet. Esse ano o número subiu para 39. Em Goiás, até agora, foram 1.756 reclamações, de acordo com o Procon estadual. Já em todo o país, foram 394 mil clientes insatisfeitos com o serviço, segundo a Anatel. As reclamações mais recorrentes são em relação à qualidade do serviço prestado pelas companhias. As pessoas acreditam que muitas das vezes não entregam o serviço que ela contratou. E em segundo plano, a questão de cobranças indevidas dessas companhias. Quem se sentir lesado deve procurar seus direitos. É só fazer um agendamento no Procon que nós fazemos um atendimento preliminar. E muitas das vezes nós conseguimos resolver na sua primeira vinda. Ou, nos casos mais complexos, fazer uma abertura de reclamação. Sobre a reclamação da Elaine, a entrevistada da reportagem, a Algar Telecom, empresa que liderou as reclamações em Itumbiara, informou que, em função da pandemia, reforçou o monitoramento da infraestrutura para manter a qualidade da conectividade oferecida. A Justiça bloqueou R$100 mil da conta bancária do coronel Luiz Antônio Raiza, comandante do policiamento em Formosa, que está afastado da função. O coronel é acusado de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, o oficial teria usado viaturas da Polícia Militar para escoltar carga de 3 toneladas de ração animal para a fazenda dele. O Ministério Público de Goiás fez a investigação dessa operação, chamada de Arca de Noé. O coronel também é investigado por envolvimento com um bicheiro de Formosa. Nós procuramos a defesa do policial militar, mas não tivemos resposta. 7h22, hora de um intervalinho bem rápido. E a seguir eu te conto que as vendas no setor da construção civil começam a reaquecer. E os preparativos em Pirinópolis para voltar a receber os turistas, depois de 5 meses com a cidade fechada por causa da pandemia. Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta quinta-feira, agora 7h25. Olha, com a pandemia do novo coronavírus, muitos empresários foram afetados, alguns tendo até que fechar as portas. Mas também teve gente que viu o negócio crescer nesse período. O setor da construção civil, por exemplo, registrou números positivos. Cada vez tem mais prédios, outros recém-planejados. Mais de 100 mil pessoas vieram morar aqui nas últimas 2 décadas. Com isso, a infraestrutura da cidade precisou se adaptar. E a construção civil não parou mais. Nesse ano, mesmo com cenas, os números do setor foram positivos no estado. Mesmo com a pandemia e com a crise, a construção civil apresenta números positivos. Pelo IBGE, a venda de materiais de construção teve um aumento de 28,1% no mês de hora alta dos últimos 10 anos. O Rodrigo decidiu investir no ramo há pouco mais de 5 anos. Agora são 59 colaboradores e 7 equipes. A taxa Selic é baixa e o crédito, o acesso ao crédito também está facilitado. Então isso aí impulsionou. De modo geral, eu acredito que tem eu e alguns colegas na área também. Vamos trabalhar muito. Já essa loja que vende materiais de construção passou 45 dias fechada. A queda nas vendas foi de 5%. Agora, com o comércio reaberto, a demanda voltando do ano é crescimento. Avaliando o ano como um todo, até então nós ainda estamos tendo queda, que da agora para frente venha a recuperar, né? Não ser um ano perdido como nós pensamos que poderia ser. A gente não barata na economia brasileira e isso propicia um aumento urbana da qualidade de vida de muita mão de obra, manda muita gente para trabalhar, como a construção civil, vão crescer cada vez mais, setores da área médica, são áreas que a gente vê nos próximos anos.
E um avião deu uma pane no Trípolis. O piloto avisou a equipe do aeroporto. Os bombeiros foram chamados caso fosse preciso socorro ou tivesse algum incêndio. O piloto de Víncia passou um tempo no ar para gastar combustível e conseguiu pousar com segurança. 2 passageiros que saíram de Uberaba, Minas Gerais. Deixa eu te falar agora a atenção de moradores da região sudoeste do estado. São os redemoinhos de terra. A poeira vermelha subindo em forma de redemoinho impressiona a velocidade e levanta toda a área. O Sérgio Henrique foi surpreendido por essa cena na zona oeste do estado e fez as imagens pelo celular. Esses outros foram registrados próximo ao município de Santa Helena, nessa 4 turbilhões de poeira. Nessa época do ano, final do inverno e primavera, em dias muito quentes e secos, e eles aparecem principados e com poucas nuvens no céu. A soma de vários dias sem chuvas e o calor do dia formam uns reduzir a velocidade de até 100 km por hora. Ele se dá quando a superfície do solo atinge altas temperaturas, fazendo com que o calor da superfície seja mais fria, em torno de 0 graus. Esse movimento de convecção do ar cria um movimento do vento moinho. Os redemoinhos vão poder ser vistos ainda até o final de outubro, quando acaba o fim da estiagem e visão ainda é tempo seco e de baixa umidade do ar. Umidades relativas variando entre 20% a 30% e a tendência para os próximos dias, até que se retorne o período chuvoso, poderemos aí ter umidade relativa do ar ficando bem mais baixa do que os índices atuais. Os nossos prognósticos demonstram que o retorno do período chuvoso será em meados de outubro. Então, na reportagem, esse tempo seco e as umidades baixíssimas vão continuar amanhã em todo o estado. É o que a gente vê na previsão do tempo. No norte, máxima para esta sexta, 34 graus. No oeste de Goiás, 35. Centro e sudoeste, 32 graus. No leste, 30 e no sul, 32. Sexta-feira segue sem previsão de chuva. Destaque vai para Catalão, com umidade de 24%. Jataí, 22%. Lusiânia, 25%. E Itumbiara, 23%. Deixa eu te contar agora que uma empresária de Anápolis ganhou na justiça o direito de receber uma indenização da ANEEL irregularmente. Descobriu a energia cortada. Quando a Francis soube da notícia, foi direto na sede da ANEEL. Sabendo que tinha sido lavrada uma multa de quase 20%, e eles alegavam que eu tinha feito uma adulteração. O caso aconteceu em agosto de 2018. Nesses laudos, de fevereiro daquele ano, alteração. Repare que nos documentos constam Francis, que chegou a ter o nome negativado, diz que comprou o imóvel no início de 2017, que nunca soube de nenhuma adulteração e que desde então manteve todas as contas em dia. Sempre procurei manter as minhas contas todas em dias, porque não tem... Mesmo. Com as máquinas paradas, a empresária teve que alugar um gerador para continuar trabalhando. A energia só foi religada 17 dias. Entrou na justiça e conseguiu uma liminar para religar o relógio. Tudo foi feito unilateral, só enviaram para a minha cliente depois que ela foi no PROCON, um processo elaborado somente pela Enel. O medidor, ela não estava presente. Então isso é um fato muito grave. 4 meses depois, R$7 mil de indenização à consumidora por danos confirmada em 2º grau no início desse mês. Algum tipo de, dizer assim, financeiro. Teve também o transtorno emocional, teve o transtorno de moral até, né? Porque eu acho que a mesma história, principalmente para cliente, isso é muito desconfortável para a gente. Uma tremenda dor de cabeça, a Enel Distribuição Goiás respondeu que assim que for intimada, vai cumprir a decisão. Hotéis, pousadas e clubes com a capacidade reduzida. Antes 70%, agora caiu para 50%. O Emerson Ferreira tem os detalhes. Para as alterações no limite máximo de ocupação de hotéis e parques aquáticos, esse percentual era de 50% de ocupação. Ele passou para 70% e agora retorna para 50%.
O decreto também traz mudanças no horário, incluindo lojas de departamento, que vão poder ficar abertas até às 6 da tarde. Bares e lanchonetes podem funcionar até às 8 da noite. Supermercados, restaurantes, academias, clínicas, durante o final de semana, continua valendo a lei seca. É proibida a venda de bebidas alcoólicas. Aos sábados e domingos também no município, só vão poder funcionar serviços essenciais, como postos de combustíveis e farmácias. No serviço delivery, não há restrição no horário de funcionamento. Nópolis, outra cidade turística, abrir para o turismo a partir de amanhã, depois de 5 meses fechada. E hoje, os donos de pousadas e hotéis ativos para receber os hóspedes. Vamos ver. O movimento na cidade, que é a queridinha dos goianos, já estava diferente. A lavagem na Praça do Coreto, a principal da cidade, dá a ideia da expectativa para a reabertura do turismo. Não vê a hora de dar boas-vindas aos fechados. A gente conseguimos segurar todos os nossos funcionários para poder, quando retomar, tá todo mundo aí. Várias medidas de segurança sanitária para hóspedes e funcionários tiveram que ser para quem descumprir. A fiscalização, ela realmente funciona se ela for motivada, se as pessoas tiverem realmente interesse. A grande maioria dos empresários tem a maior preocupação e interesse em Pirenópolis ser uma cidade segura. Só que o clima não é de otimismo para todo mundo. O seu Alberto resolveu não reabrir, mesmo com todas as exigências do decreto. Eu não tenho perspectiva nenhuma, não vou abrir. Até quando, não sei. Pirenópolis tem hoje 13 mil leitos, só que com a restrição imposta em decreto para a retomada do turismo, hotéis e pousadas só podem utilizar 65% dessa capacidade por dia. E para esse primeiro fim de semana de liberação, a expectativa é receber até 6 mil visitantes. Nas cachoeiras do outro lado, o turista vai ter que antes fazer um agendamento. Algo que não acontecia, então a gente também está sendo interessante, porque se a gente vai ter muito turista ou não, se a gente vai ter quantos funcionários eu vou precisar contratar, então isso aí também vai fazer algumas adequações, né? Não só para o turista, como para a gente também. Se a gente cumprir todo o procedimento certinho, acho que a gente consegue manter a saúde dos moradores também, que é o mais importante nesse momento. Futebol, a maior surpresa da segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi aqui em Goiânia. O Atlético colocou o Flamengo na roda. Já o Goiás voltou de Curitiba com derrota. Com 12 jogadores, mais de um time com Covid, não segurou o Furacão, apelido do Atlético Paranaense. Vitinho fez um golaço. Daniel Bessa empatou de pênalti. Criado na Serrinha, o goiano Carlos Eduardo fez o gol da vitória do Atlético. O Goiás volta a jogar cedo em São Paulo contra o... Foi ruim, a dos rubro-negros surpreendeu até o mais otimista dos torcedores. Já seria um feito e tanto para o Atlético, simplesmente a Libertadores, que manteve o time recheado de estrelas. Aliás, o Flamengo aqui em Goiânia. A primeira vez foi um Yuri marcou o primeiro e comemorou com gesto antirracista. Jorginho, ídolo da torcida atleticana, que acabou de se belo chute e fez 2-0. O que seria? O campo foi anulado. Gustavo Ferrarez estava impedido. Quem queria ver Bruno Henrique e Jean defender as tentativas da dupla de ataque mais badalada do Brasil e o Gustavo Ferrarez brilhar. Esse 3-0 Atlético, que no auge da empolgação vai receber o Sport domingo no Olímpico. 6 pacientes receberam alta do Hospital de Campanha de Itumbiara. Essa é a nossa imagem. Eles têm entre 40 e 68 anos e vão terminar de recuperar. Receberam aplausos e o carinho da equipe médica e tinham nas mãos uma plaquinha com a mensagem "Eu venci", de celebração da vida para aqueles que conseguiram superar a doença. Legal demais. Uma boa noite para vocês. Estamos indo embora com imagens de Itumbiara.